Começou a gravar. Novamente, confirma para mim. Tá aparecendo. Certinho. Eu vou retomar, Show da bola. fazer uma passagem rápida pelo o conteúdo que a gente viu na última aula e dar sequência, tá? A gente falou na última aula sobre conservação de alimentos, né? Principalmente através do calor e do frio. E hoje a gente vai avançar, né, nos outros tipos de conservação, que é o controle de umidade, radiação, revestimento, fermentação, aditivo, alta pressão e uso de membranas, tá? Então, a gente falou tanto na parte da conservação através do calor, quanto na conservação através do frio, né? A importância de fazer esse processo é controlar mesmo, né? E proteger aquele alimento da ação de micro-organismos e da atividade de enzimas, né? Porque a gente sabe que o que faz com que o alimento estrague, que ele deteriore, é a ação desses micro-organismos, né? Então, aqui a gente falou sobre os tipos sobre a questão muito importante do binômio tempo e temperatura, tá? Vou passar rápido porque é uma revisão e tem lá a aula para vocês reverem, né? Como que a gente tem micro-organismos que são menos resistentes então, à temperatura, né? Que com uma pequena elevação já são eliminados ou são inativados, e temos aqueles micro-organismos que necessitam, né? Que são resistentes e necessitam de um tratamento de temperatura mais alto para que a gente consiga fazer esse controle, né? Então, dependendo do tipo de alimento que vai se fazer o processo, né, aqueles micro-organismos que são comuns naquele tipo de alimento, vai se aplicar dentro da indústria um tratamento térmico adequado para aquele tipo de alimento. Aí a gente viu aqui, né, o branqueamento, a pasteurização, a esterilização comercial e a tinderização. Então, branqueamento, que é através desse processo da fervura da água, que faz um cozimento, então uma temperatura branda, né, e depois um resfriamento, que tem essa finalidade de inativação enzimática e controle do micro-organismo, que já é, né, como eu acabei de falar, esse é o principal intuito de todo esse método de conservação, tanto através do calor quanto através do frio. E, né, quando vem essa questão do pré-tratamento, é porque a gente viu também que geralmente, né, tanto o branqueamento é um tratamento térmico, que a gente faz a utilização pensando na questão de textura, questão sensorial, né, principalmente para o gastrônomo, quando vai fazer a parte do preparo do alimento, pensando aí em realçar a sua coloração, né, dependendo do tipo de alimento, principalmente no caso de legumes, de deixar ele numa textura mais interessante, né, brincar com essa questão das texturas no cozimento, mas também fazer esse controle enzimático e dos micro-organismos, tá? Então, quando a gente pensa em conservação, né, quando o foco é conservação, principalmente dentro da indústria, o que é muito comum é que o branqueamento seja um pré-tratamento, que junto com ele venha uma outra forma de conservação para que isso seja mais ativo, já que só ele, né, só usando o branqueamento nessa questão de controle microbiológico, ele só vai ser eficiente naqueles micro-organismos que são eliminados ou inativados numa temperatura baixa, porque ele trabalha, né, com uma temperatura baixa, tá bom? Aí tá falando, né, nesse slide fala outros tipos de aplicações que são combinadas aí com branqueamento. Aí, outro método de conservação, né, muito utilizado que nós vimos aí, é a pasteurização, que é um tratamento térmico, também uma temperatura que também não é muito elevada, inferior a 100 graus, né, e tem como objetivo principal destruir os micro-organismos patogênicos, né, que estão ali associados naquele alimento. Então, se trata de um tratamento térmico até 100 graus, elevação da temperatura e depois resfriamento. Então, nós vimos também que tem
tipos de pasteurização, né? Tem a pasteurização lenta e a pasteurização rápida. Isso vai aí em conjunto da questão do binômio tempo-temperatura, né? Quanto mais baixa a temperatura, maior o tempo que eu vou aplicar esse alimento, submeter o alimento a essa temperatura. Quanto maior, menor esse intervalo, tá? E aí a gente viu a questão da esterilização, né? Onde a gente vê muito a aplicação comercial, porque é um tratamento térmico de uma temperatura maior, com uma capacidade de eliminar, inclusive os esporos, né, aí que são termorresistentes, que geralmente na temperatura de pasteurização comum não seriam eliminados, né, mas aí ela ainda mantém alguns micro-organismos que são benéficos para a saúde ativa. Então, não é uma esterilização de 100%, mas é muito eficiente e é aplicada aí em alguns alimentos dentro da indústria, né, que seria aí esses 130 a 150 graus por 2 a 4 segundos. Então, eleva bastante a temperatura, mas também é muito rapidinho esse processo e a sua eficiência chega aí, né, a quase 100%, tá? Outro método de conservação do calor que a gente falou é a tindalização, que é um processo que consiste em fazer aquecimentos e resfriamentos, né, de 60 a 90 graus durante alguns minutos e depois espera que, que os esporos que ali sobrevivem, né, porque vai matar os micro-organismos que não resistem a essa temperatura do intervalo a 60 a 90 graus, mas às vezes os esporos, né, ficam presentes. Então, eles vão submetendo, dependendo do tipo de alimento que vai ser aplicada a tindalização e dos micro-organismos comuns, né, naquele alimento, vai se definir quantas vezes necessário, mas em geral é assim, aquece, aí espera que isso resfrie de maneira natural e depois volta a aquecer novamente, tá? Isso já é envasado, né? Então, assim, muito comum nas conservas. E a tindalização é um processo similar também com o da pertização, mas a diferença é a questão de temperatura mesmo, e a pertização é uma temperatura mais alta e não tem essa questão de resfriar e voltar a aquecer novamente. A gente vê utilizando muito, por exemplo, em ervilha, milho, né? Porque as embalagens indicadas para esse tipo esse método de conservação através do calor são latas, vidros, plásticos ou outro material que seja resistente ao calor. Então, tem aí alguns exemplos que a gente falou de produtos que são frequentemente submetidos a esse tipo de tratamento térmico dentro da indústria. Aí, essa pincelada, né, rápida para a gente relembrar na conservação através do calor, tem alguma dúvida? Não, mas eu tenho uma dúvida sobre a questão de conservação por radiação, Alessandra, porque eu não lembrei de nenhuma desvantagem. Eu só lembrei das vantagens que você falou. Aí, na hora de fazer o exercício, eu fiquei com isso na cabeça. A gente vai falar aqui hoje, tá? Vamos chegar na radiação ainda mais para frente, tá bom? Conservação pelo frio. Então, aí, os métodos de refrigeração ou congelamento. A mesma questão da importância, né? Igual eu expliquei, que a gente tem do benefício através de submeter ao calor, tem também no frio, lógico que alimentos diferentes, né, vão ser indicados tratamentos térmicos diferentes. Então, na refrigeração, a gente tem, né, esse controle microbiológico numa temperatura, né, que é entre 8 e menos 1, né, e isso vai fazer com que prolongue a vida útil de, por exemplo, frutas, não só na casa da gente, no supermercado, mas é um tipo de conservação muito aplicado também no armazenamento, logo após a colheita, no transporte, principalmente de frutas, para prolongar a vida útil daquele alimento.
não só de frutas, né? Estou pegando um exemplo, os mesmos alimentos que são submetidos à conservação dentro da nossa geladeira, né, dentro do nosso resfriador caseiro, ele vem desde o início do seu processo industrial submetido a esse tipo de conservação, né? É uma conservação tem um tempo, né, de vida útil inferior ao congelamento, mas que ela conserva mais características, principalmente sensorial, não altera tanto quanto o congelamento. O congelamento vai ser submetido a temperaturas mais baixas e com isso a gente consegue prolongar ainda mais a vida útil do alimento. Aí a gente viu que algumas questões são importantes, né? Por exemplo, às vezes é necessário fazer algum tratamento térmico com calor antes de congelar para que esse alimento não sofra, né, com essa temperatura muito baixa, não desnature, né? Não perca aí suas propriedades, tá? Mas, em geral, o congelamento não afeta na questão nutricional do alimento, vai ter um impacto maior, às vezes, dependendo do alimento, nessa questão de textura, se não é bem trabalhado. Então, a gente faz aí em conjunto com outro método, para que no final, né, você tenha essa vida prolongada do alimento, mas também consiga ter os benefícios ao descongelar. Aí é um esqueminha mostrando esse congelamento dentro da indústria, como que é feito com jatos, né? Aí resfriadores, o alimento vai passando nessa esteira e vai sendo congelado tudo muito rápido. Aí hambúrgueres, por exemplo, né? Tem aí algumas imagens para demonstrar congelamento através de nitrogênio, que hoje em dia é muito utilizado, né? Até falei com vocês na outra aula sobre essa questão das frutinhas, né? Eu comprei um morango, é bem isso aqui, a gente pega a frutinha solta, né? Elas não estão aquele bloco, não tem aquele excesso de líquido, porque é um congelamento ultra, né? E muito mais eficiente que hoje em dia é aplicado dentro da indústria. Aí tá falando a mesma questão que a gente viu lá no tratamento térmico através do calor, que foi o branqueamento, que comumente é associado a outro método de conservação, como, por exemplo, ao congelamento. O congelamento também geralmente é associado a outros métodos de conservação, tá? Pela questão de uma eficiência maior com o combate aos micro-organismos. Então, associa aí, às vezes, um processo de desidratação, né? Isso tudo para conseguir ser mais eficiente no controle microbiológico, tá? E não fazer mais um processo de paralisação, e sim de eliminação. Com relação à conservação através do frio, né? Passei rapidinho, porque hoje a gente tem muito conteúdo para não prolongar demais, mas tem alguma dúvida? Podem perguntar. E a gente não entrou na parte de conservação pelo controle da umidade, não, né? Eu acho que não. Né? Então, a gente hoje vai começar a partir dessa, vamos, né, entrar no assunto mesmo através do controle da umidade. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um videozinho Gente, acho que é Globo Ciência. Esqueci o nome do programa, daquele programa da Globo que vai falar sobre conservação. Achei bem legal para ilustrar um pouquinho o que a gente está vendo e dar uma quebrada só na falação, tá bom? Aí a gente volta para o nosso material. Vou subir o vídeo para vocês. Estão vendo a tela do vídeo? Estamos sim, professora. Na hora que eu soltar, se vocês não estiverem escutando, vocês me sinalizam. Se estiver escutando, eu vou deixar dando sequência, tá bom? Só se não estiver escutando, fala, não tá dando para ouvir. Você lê o rótulo dos produtos que compra no supermercado?
Pois é, ao ler o rótulo, você encontra vários nomes desconhecidos, né? Que parecem saídos aí de uma aula de química. Nessa hora você se pergunta, será que é isso? Para que serve? Será que faz mal? Na lista dos nomes complicados, encontramos estabilizantes, corantes, conservantes e olha, muitos outros. Os conservantes, por exemplo, são adicionados aos produtos para que durem mais. Sem isso, seria quase impossível estocar alimentos na despensa. Eu disse quase, porque as pesquisas para a conservação dos alimentos não param. E as novidades a gente descobre agora no Globo Ciência. Diariamente consumimos diversos tipos de alimentos. Cada um tem a sua necessidade de conservação. Alguns precisam de conservantes químicos, outros precisam estar em um local adequado como a geladeira. Mas como os alimentos eram conservados antes das geladeiras, freezers e conservantes químicos? A conservação dos alimentos data da descoberta do fogo. Entre as técnicas mais antigas de conservação estão a defumação, onde o alimento é exposto a altas temperaturas e o calor e a fumaça provocam a sua desidratação, formando uma barreira física e química contra a ação de micro-organismos. Uma outra técnica é o uso de sal, mergulhando vegetais em solução salgada, como o picles, ou usado também para salgar as carnes. No Brasil, um dos maiores exemplos de conservação por desidratação é a carne de sol e o chá. Outra técnica é o uso de açúcar, para fazer compotas de frutas e assim estender a duração delas. A fermentação é uma outra técnica, muito comum em pães e vinhos. No final do século XIX e no início do século XX, surgiram as geladeiras. Em princípio, a comercialização era feita apenas nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a geladeira só chegou definitivamente nos anos 50. Com o passar dos anos, os métodos de conservação evoluíram muito. Mas afinal, o que realmente pode estragar a comida? Eu vou começar com Luiz Eduardo Carvalho. Ele é professor do Departamento de Produtos Naturais e Alimentos aqui da UFRJ. Por que os alimentos, de uma forma geral, estragam? Por reações químicas, por reações enzimáticas, por ação microbiana, por ataque de insetos e roedores e também por ação mecânica, né? O pão fica duro, o biscoito fica mole. O que a ciência tem feito para evitar que os alimentos estraguem rapidamente? Os micro-organismos, a gente sabe que eles existem faz uns 300 anos. Então, desses 300 anos para cá, nós sabemos por que estraga e vamos intervir com a ciência para prorrogar o prazo de validade. O que é um conservante químico? Como é que você define? O conservante químico ele é um inibidor do crescimento microbiano. Cada um tem uma finalidade. Então, varia do produto e do tipo de micro-organismo que pode crescer ali. Os conservantes, eles foram uma conquista da ciência, da inteligência humana, mas a grande conquista da ciência é comer o alimento fresco. Isso é o máximo, né? Então agora o avanço tecnológico se dá também fora da comida. É o avião, são as estradas, são os armazéns frigoríficos. Então todos nós queremos comer alimentos frescos e tem tecnologia e ciência para você comer fresco. Só que não está dentro do alimento, está no entorno. A Universidade Federal de Viçosa é considerada... Vou só dar uma pausa, né? É o que a gente falou muito na aula passada. Essa questão de, desde a colheita até o consumidor, né, como que a ciência e tecnologia da alimentação, ela vai agir em todas essas etapas. Então, com essa necessidade, né, cada vez mais de uma busca de um alimento fresco, é o que todo mundo deseja, né, continua se aprimorando na questão química, mas muito mais se investe hoje em dia nessa questão do armazenamento, do transporte, de toda a inovação possível para que a gente consiga, com mais eficiência, né, sempre lembrando dos 3 pilares que eu falei com vocês, que é a questão nutricional, sensorial e a questão, oh meu Deus, fugiu, nutricional, sensorial e, ajuda aí, professora.
Falei tanto na aula passada que agora deu até um branco. Vou lembrar daqui a pouco. Mas, enfim, a gente manter esses 3 pontos, né, até o consumidor final, né? Então, que ele perceba essa questão desse frescor, dessa qualidade toda que esse alimento pode oferecer, desde a sua colheita, que isso chegue ao final desse consumidor, mesmo que esse consumidor esteja, né, muito longe de onde é cultivado aquele alimento. Então, isso é um desafio enorme, né? E cada vez mais se investe, porque é uma demanda atual muito grande, né? É o que a gente necessita. E geralmente existe as regiões onde há o cultivo de determinados alimentos, né? A gente não tem toda a variedade de alimentos sendo cultivado em todo o local. Existe uma necessidade de transporte disso. Isso tem que ser cada vez mais eficiente, tá? Professora, no transporte de hortaliças, por exemplo, né, eu utilizo o gás etileno, né, que é o gás natural que a planta tem, né? E a gente via antes, igual a banana, dela ser verde, chegar, né, no caso você asa, você tinha lá também o carbureto, né, que hoje a gente vê quase usando menos, né? Mas todos os 2 produtos também servem para fazer com que esse transporte, né, principalmente a câmara de gás, né? Ou feito com a serragem também, né, que depois estimula o amadurecimento dele, né? Isso, então, isso tudo é o que a ciência, a tecnologia de alimentos foi avançando, foi observando cada alimento, igual no caso, você está dando exemplo, né, da questão da banana, tanto a evolução da maneira como se colhe, né, entendendo que tem alimentos que são colhidos já maduros, tem alimentos que sofrem a maturação, né, o período correto para se colher para que ele tenha uma durabilidade maior, e também essa inteligência, esse avanço, né, cada vez mais de criar uma atmosfera, né, ideal, ali a gente vai falar sobre isso na aula de hoje também, para que esse alimento sofra o mínimo de impacto possível nesse transporte e que ele chegue lá no final ainda com uma durabilidade grande, que dê tempo desse consumidor comprar e conservar na sua casa e consumir no prazo que seja o prazo ideal, ele ainda mantendo as suas características. Você vê que os sacolões são pulverizados, né? Você chega em casa, como ele não está mais pulverizado, o alface com um dia ele já não serve mais. Um sacolão, somente quando é melhor, ele tem lá o gás etileno pulverizado, que ele faz, que eles colocam naquelas guichinhos, né? Ele consegue ter uma durabilidade maior, né? Vocês viram que teve uma imagem? Assim, acabou de mostrar uma imagem assim, pulverizando no alface, vocês repararam? Aquele é o gás etileno. Isso provoca uma durabilidade. A gente vai falar dos principais gases utilizados na conservação, né? E tem essa questão do que é ideal para cada tipo de alimento, mas hoje na aula a gente vai falar disso. Tá. Com excelência em várias áreas do conhecimento. No Índice Geral de Cursos da instituição, feito pelo Ministério da Educação em 2009, ela foi eleita a 2ª melhor do Brasil e a 1ª de Minas. A universidade é referência em pesquisas de embalagens no Brasil, uma técnica fundamental quando se fala em conservação de alimentos. De que forma as embalagens conservam os alimentos? Bom, as embalagens, elas existem para impedir que o alimento processado, ele possa se contaminar ou ter a presença de oxigênio de uma forma geral. Por exemplo, quando você embala um suco, ele sofreu um tratamento térmico para diminuir a sua carga microbiológica, ou seja, diminuir o número de bactérias, de fungos que tem presente naquele suco natural. Então, quando você coloca ele dentro de uma embalagem, o que você espera? Que essa embalagem evite uma contaminação no transporte, por exemplo. Né? Vamos pegar, por exemplo, aqui esses 2 sucos, né? Um está no papel e o outro está no vidro. A diferença de materiais significa maior ou menor conservação desse produto? O tempo de vida de prateleira é calculado para cada produto e para cada embalagem. Essa embalagem de vidro, por exemplo, ela permite a entrada de luz, porque é uma embalagem transparente. Nessa embalagem, por exemplo, essa é uma grande característica dessas embalagens de papel e papelão, porque elas impedem a entrada de luz. E muitos produtos, eles perdem cor, eles descolorem na presença de luz. Outro grande fator é o oxigênio, né? Em especial produtos que têm alto teor de gordura. Esses produtos, eles sofrem muito, eles mudam o gosto quando você tem entrada de oxigênio. Então, por isso é que
ao determinar uma embalagem para um produto, você tem que pensar em todos esses aspectos. Nilda, por que a embalagem de leite tem várias camadas? Aqui nós temos cartão, nós temos papel e dentro nós temos mais outras camadas. Alumínio, plástico, o próprio papel, porque esse produto leite, por exemplo, ele foi processado termicamente para ser envasado. Então nós precisamos que essa embalagem não permita entrada de luz, porque o leite tem gordura. Oxigênio, luz, eles modificam o sabor, não são tão danosos como uma carga microbiológica. Que cuidados que a gente precisa ter com esses produtos quando a gente leva para casa? Não deixar esses produtos fora, né, da geladeira por muito tempo. Mantê-los, então, sempre refrigerados, se for o caso. Por exemplo, leite em pó, produtos farináceos, nós não levamos para a geladeira. Então, mantê-los bem tampados, né? E utilizá-los no tempo que a embalagem recomenda. Qualquer embalagem, ela tem escrita como conservar aquele produto após aberto, né? Qual o tempo e como conservá-lo. Aí que eu vou voltar a tela. Não se iluda que tendo um negócio você vai trabalhar menos, que você vai ter glamour. Gente, dá uma pausa aqui. Você é do estado de Minas. Voltou, né? Então, só para dar uma ilustrada, falou um pouquinho, né, de alguns métodos que a gente já conversou, né, e deu uma introdução de alguns que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Vamos lá, voltar. Estão vendo aqui? Slide, confirma para mim? Sim. Ótimo. Então, agora a gente vai entrar nos métodos de conservação através do controle da umidade. Então, a gente tem a secagem natural, a desidratação ou secagem artificial, a liofilização, que é tão falada hoje em dia, a concentração e a adição de solutos. Então, a secagem in natura, né? Aquele processo que acontece de maneira natural, com exposição aí ao sol, né? Tem que ser, geralmente, numa região onde tem um clima mais quente, seco, né? Com boa incidência de sol e com pouca incidência de chuva, né? O local de secagem deve ser cercado e longe das vias de acesso para evitar poeiras e animais. Né? Do ponto de vista econômico, é barato, que não tem muita exigência de estrutura, mas que tem que ter aí o controle das pragas, né? Fazer todo um controle direitinho, para que enquanto aquele alimento esteja exposto, ele não seja aí submetido a essa questão de pragas, de poeira, né? Não seja contaminado através disso. Frutas, uva, ameixa, figo, tâmara, damasco, pêssego, pera, cereais, leguminosas, carnes, né, como carne de sol, carne de chá, que são exemplos de alimentos aí que são submetidos a esse tipo de secagem. Para se obter um produto com elevada qualidade sensorial, é necessário que a secagem seja feita em duas etapas. Uma primeira etapa é a secagem ao sol, que o alimento alcança 70% a 50% de umidade, vai diminuir, né, essa quantidade de umidade na exposição ao sol, e o restante do processo de secagem já é a sombra, para que o material não fique ressecado e não perca o aroma e sabor natural. Eu acabei tendo um tempo muito curto disponível para estar pesquisando com mais tempo um vídeo que eu queria mostrar para vocês, que eu mostrei na última turma, mostrando esse processo de secagem natural em carne de sol, sabe? Eu não achei ele aqui, geralmente eu salvo nas minhas playlists, não achei, mas na próxima aula eu trago para vocês verem. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né, esse processo de secagem de carne, mas assim, aquele mundo, gente, um mar de carne, né, secando, uma coisa assim, que a primeira vez que eu vi eu fiquei assustada, que a gente às vezes não para, né, para imaginar que seja um volume tão grande. É um videozinho curtinho, né, que é uma pessoa mesmo que estava no local e filmou, não é um vídeo
técnico, não, mas que eu gosto de mostrar para vocês verem como que é essa questão lá, mostra bem esse processo ao sol e depois o processo na sombra, tá? Vou trazer, não esqueça, na próxima aula eu mostro para vocês. Lembrando que todos os videozinhos que às vezes eu coloco para estar ilustrando, para a gente poder, né, ver assim uma imagem daquilo que está sendo falado, eu vou deixar sempre para vocês na pré-aula ou na pós-aula dos nossos encontros, tá bom? Para que vocês possam rever sempre que precisarem. E tem o processo de desidratação ou secagem feito de maneira artificial, né? Pelo calor produzido em condições de temperatura, umidade e corrente de ar controlada. Essa operação é feita por evaporação ou por sublimação. Após a desidratação, o alimento apresentará um conteúdo aquoso inferior a 3%. Como exemplo de produtos desidratados, pode-se mencionar o leite em pó, frutas secas, café em pó preparados para purês e sopas, ovo em pó e massas alimentícias. Então, esse já seria um processo de desidratação, né, quando é intenso, ou uma secagem de maneira artificial, de maneira controlada, né, num ambiente fechado. Vários métodos são utilizados para essa desidratação. E pode ser classificado da seguinte forma: desidratação com ar quente, secadores adibáticos, né, que são cabines, túneis, que esse alimento vai passando. Tem vários modelos aí de secadores para fazer essa desidratação através do ar quente, e secadores por contato, né, de tambor, desidratadores a vácuo. Então, são sistemas através de calor ou esse sistema através do contato, que são utilizados para essa desidratação ou secagem artificial. A liofilização, né, que principalmente nesses alimentos que a gente vê hoje muito disponível nessas lojas de produtos naturais, né? Já tem uma prateleira vasta aí no supermercado, que são as frutinhas desidratadas, dentre outros produtos, são feitos através desse processo de liofilização, que é um processo que desidrata em condições de pressão e temperatura em que a água é previamente congelada, passa do estado sólido para o estado gasoso, né? Sofre a sublimação, que também é chamada de criosecagem. Esse processo é usado para desidratar produtos que apresentam alta sensibilidade ao calor. Então, se eles fossem, né, submetidos por exemplo, esses processos foram citados de desidratação anterior, eles sofreriam muito com esse calor, porque são sensíveis. Então, é mais indicado esse processo. Então, consequentemente, as propriedades químicas e sensoriais através da liofilização sofrem quase que nenhuma alteração. Então, esse processo de liofilização, é só a gente pensar o seguinte, igual aqui no exemplo das frutas, né? A gente vê muitos esses pacotinhos que são super práticas, a gente, né, compra para fazer um lanche e tudo. Essas frutas, a fruta principalmente, ela é rica em água, né? A maior parte da sua composição ali é água. Então, a água está dentro do alimento de forma líquida. Quando a gente congela, né, ela vai para a forma sólida. E através desse processo que foi desenvolvido da liofilização, é feito um vácuo, né? Baixa a pressão e aí ocorre a sublimação, que é essa transformação para o estado gasoso. Então, a retirada desse líquido do alimento é através deste processo. É isso que é chamado de liofilização ou criosecagem, tá? Como é um processo diferente, muitas pessoas às vezes é comum, mas para outras seja uma novidade. Tem alguma dúvida? Queira perguntar com relação a ele? Então, aqui, não só alimentos, né, mas tem outros produtos aí, biológicos que são conservados através desse processo. Ó, plasma sanguíneo, tecidos humanos para transplantes, cultivo de bactérias e vírus, o café solúvel, né, frutas e hortaliças, como eu citei, né, passam por esse processo de conservação. A concentração. A concentração é um processo que vai remover parte da água dos alimentos, de 1/3 a 2/3, né,
por exemplo, sucos concentrados, leites evaporados, massa de tomate, geleias, doces. A diferença entre a concentração e a secagem é que o produto concentrado ainda é líquido. Então, aquele processo de submeter uma temperatura baixa e ir evaporando o líquido contido ali. O objetivo da concentração é a economia na embalagem, transporte, armazenamento e conservação. E também ele pode depois ser reconstituído, né, quando a gente adiciona água. Um dos maiores exemplos que é fácil da gente, né, entender é justamente o suco concentrado, como fala, né? Eu, por exemplo, utilizo muito aqui na minha casa, que é esse suco que passa por esse processo, né, de tratamento térmico, né, uma temperatura contínua, onde ele vai evaporando e reduzindo a sua concentração de água, e na hora que a gente chega em casa e vai preparar, você adiciona, né, a água e ele é reconstituído. A remoção da água pode ser feita pelo processo de evaporação em forma de vapor, que é o exemplo que eu dei, pelo processo de crioconcentração em forma de gelo e pelo processo de membranas na forma líquida, entre outros. Então, a crioconcentração é semelhante ao processo lá que ocorre na liofilização, né? É um processo através do refrigeramento e também vai tirar ali uma quantidade de água, mas o produto é comercializado no final no estado líquido, tá? Os produtos concentrados vão estar em estado líquido, na sua maneira de apresentação ao consumidor final. Dúvida aqui na concentração? Estão quietinhos hoje? Adição de solutos. Esse conteúdo, né, que a gente está vendo aqui de novo na aula, conteúdo novo na aula de hoje, né, vamos falar assim para ficar mais claro, é o que faltava para vocês responderem lá o exercício avaliativo, né? Quem já deu uma olhadinha vai ver que é esse assunto que a gente está abordando hoje. Então, sal e açúcar, né, são aí os solutos. A adição de elevadas quantidades de açúcar ou sal ao alimento promove a redução da água disponível para o crescimento microbiano, em função do aumento da pressão osmótica no interior do produto. Então, a salga, né, já lá no início a gente começou falando desse método de conservação, que é um dos mais antigos, né, e aqui agora especificamente vamos falar ele classificando aí como sendo um método de conservação através de adição de solutos. Então, o sal, cloreto de sódio, é utilizado não só na conservação de produtos de origem animal, como a gente falou das carnes, né, peixes e derivados do leite, como também nas preparações de conservas de produtos de origem vegetal, por exemplo, chucrute, picles, azeitona, né, sempre ele vai tem esse poder, né, em pequenas quantidades, de ser um realçador de sabor, né, de ser um conservante natural, e à medida que essa dosagem vai aumentando, mais eficiente vai sendo esse controle do crescimento microbiano, né? Então, ele funciona, a mesma coisa com açúcar, maior concentração, maior tempo de conservação daquele produto, né? O que acontece é que a gente tem os produtos que são já submetidos a uma intensidade muito alta, por exemplo, a sal, e depois a gente vai fazer um tratamento de sal para utilizar, né? Mesma coisa a questão dessas conservas, né? A gente vê que é sempre bem acentuado a questão do sal. Então, na hora de fazer um preparo dentro de uma produção, de um PR, de um restaurante, eu não consigo fazer uma conservação de longo prazo, se eu quisesse guardar por um período maior do que o consumo imediato, adicionando sal, né, porque eu salgaria demais aquela comida. Então, a gente usa moderadamente, mas quando eu quero pegar, aí não seria o método de conservação ideal, no caso, um prato pronto, porque aí a gente tem, o que eu quero explicar assim, quanto maior a durabilidade, né? Mas
toda vez que eu tenho esse excesso de adição de soluto, eu geralmente preciso ter um pré-preparo, né, um processo de dessalga, no caso do sal, para utilizá-lo, né, para que ele esteja apto ali ao preparo e consumo imediato, né? Então, existe essa necessidade. Professora, tem uma aula prática, eu sou professora de biologia também. Aí tem uma aula prática que a gente faz para mostrar isso, muito interessante, né? Que você pode fazer com a ameixa, né? Você põe a ameixa no açúcar lá, vai aumentando a concentração do soluto, até que ela vira tipo a ameixa passa, né? Totalmente murcha, né? Ou então, quando você faz com sal, você faz com a batata, né? A batata vai murchando, vai perdendo aquela água, né? E a água vai esvaziando para o pote. E aí você vê bem a osmose aí, quer dizer, a plasmólise, né? Que é a célula vegetal, você vê bem a osmose mostrando aí, né? A concentração do soluto com relação a... É bem interessante da gente ver isso na prática, né? É bem simples de fazer e bem prático, né? Sim, e para a pessoa que lida com isso, né? Esse é um exemplo que faz para a gente visualizar naquele momento, mas para quem também está no dia a dia lidando com o alimento, na manipulação, né? Quem prepara esse alimento no dia a dia, basta um olhar, né, atento, igual a gente faz num momento de experiência, né? O pepino, por exemplo, aquele pepino japonês, é um exemplo também, né? É muito claro, você corta aquelas rodelinhas e deixa imerso ali naquela salmoura, vamos dizer assim, é rápido o processo, né, de desidratação e como que ele, além dessa conservação, altera também, como a gente diminui essa quantidade de água, a sua textura, aumenta a sua crocância, né? Então, são excelentes exemplos que você deu para a gente visualizar isso, né? É algo de imediato, né? Só E você vê na hora, numa prática, você faz rápido, né? Isso, porque você chega numa intensidade tão grande, né, de adição desse soluto, que isso é um processo que ocorre rapidamente, você visualmente consegue estar percebendo. A adição de sal é basicamente realizada através de 3 métodos. Salga seca, que consiste na deposição de sal de 20 a 30% sobre as peças, ou no friccionamento na superfície dos alimentos, que é passar, né, fazer aquele processo na superfície, fazendo o atrito ali, friccionando. A salga úmida ou salmoura, né, que é a matéria colocada no recipiente com água e sal, onde fica ali, numa intensidade de sal grande, deixa aquilo ali submerso e através desse processo você vai fazer com que esse sal entre no alimento e faça o processo de conservação. E a salga mista, que é feita quando as peças são salgadas, são colocadas em tanques em que se acumula salmoura produzida pela própria umidade do produto devido à penetração do sal. Então, o que está falando isso? Você passa o sal, deixa lá, vai sorando, né, vai pingando e vai acumulando aquele sal. Então, é um processo que tem ali a salga inicial e que também depois tem esse acúmulo proveniente dessa desidratação do próprio alimento. Então, são 3 processos, tá? Seco, salga úmida, que é uma salmoura, e esse processo misto. Através do açúcar, né? Promove a conservação do alimento, principalmente devido ao aumento da pressão osmótica no interior do produto. Com a redução da atividade de água, o ambiente interno do alimento se torna hostil para as bactérias. Em alimentos que contêm altos teores de açúcar, apenas micro-organismos osmofílicos têm capacidade de se desenvolver. Eu costumo falar, mostrar, na verdade, falar não, né? Mostrar isso muito nas aulas sou professora de confeitaria, e hoje em dia a gente tem muitos, a gente vai entrar nessa parte dos conservantes, né? Disponíveis aí, lá no vídeo mesmo falou conservantes que são indicados para cada tipo, né, de cada grupo de alimento e tudo. Mas essa conservação, né, que é um dos métodos, através do soluto, que é um dos métodos mais antigos, né, que veio através de uma descoberta intuitiva, né, do ser humano, ela ainda é muito eficiente e a gente pode usar isso como recurso, né, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso negócio, né, vou falar sempre que aqui a gente tem 2 públicos, tem
os alunos de nutrição, tem os alunos aí gastrônomos, né? Então, a gente pode e deve fazer o uso desse tipo de conservante, porque ele tem um impacto, né, de conservação eficiente ainda, muito eficiente, principalmente quando a gente faz o processo de estar aliando ele a outro método de conservação, como, por exemplo, a refrigeração, né, que são dois tipos de conservação brandas, e a gente consegue prolongar de maneira interessante essa vida útil, né, sem estar entrando com esses produtos químicos, né. Então, assim, por exemplo, geleia, né, que é um produto que todo mundo conhece, que é super fácil. Sempre quando eu vou ensinar geleia, vamos fazer hoje na aula técnica de confecção de geleia. A galera já quer colocar ácido de não sei o que, já quer colocar pectina, já quer colocar um monte de coisa. Aí, qual que é o conservante? Como é que eu faço? Né? Sendo que são muitas vezes necessários, né? Através de um processo de cozimento controlado e através da adição correta desse soluto, a gente consegue fazer geleias maravilhosas com uma durabilidade, com uma vida útil super interessante, né? Com uma consistência legal e sem precisar adicionar tudo isso. E isso é um exemplo, mas tem vários outros tipos de preparo, né? Que acaba que hoje em dia, por essa facilidade de acesso a esses tipos de produtos industrializados, a gente já começa adicionando e muitas vezes não é necessário, né? Deixa eu ver aqui. Entretanto, pode ser destruído usando outros métodos de conservação, como o calor, o aumento da acidez, são exemplos de alimentos conservados por açúcar, geleias, o doce em massa, doces em pasta, frutas cristalizadas, né? Frutas cristalizadas é um processo super antigo, né? Frutas glaciadas, frutas em conservas, em compota, leite condensado. Defumação também, né, é um dos métodos de conservação aí que vem desde a descoberta da conservação, como falou lá no vídeo, né, desde que a gente descobriu o fogo e que poderia estar conservando de maneira eficiente os alimentos, veio agregada a isso a técnica de defumação, né, o processo de aplicação da fumaça aos produtos alimentícios, produzida pela combustão incompleta de algumas madeiras, além de conservar, dar aquele aroma e sabor característico, né, acentua também a cor, tanto a cor quanto o aroma quanto o sabor, né, é algo muito, como que eu falo, semelhante em vários tipos de alimentos que são submetidos à defumação, uma característica do processo, né. Para isso é importante observar o tipo de madeira empregada nesse processo, pois a queima de madeiras resinosas gera sabores desagradáveis ao produto. Conservação e propriedades organolépticas, associado a outros processos como salga e dissecação, né? Então, é um método que é comumente associado a outros processos. As carnes, principalmente, são submetidas a esse método de conservação, que une aí calor e fumaça, né? Consequentemente, a perda de água, estabilização da cor, sabor e odor característico, que é o que eu acabei de falar, que a gente vê, né, em todos esses alimentos que são submetidos à defumação. Perda de água e constituintes da fumaça, barreira física e química, desidratação, coagulação proteica e camada de resina. Foi o que falou lá no vídeo também, né, do Globo Ciência, né, cria uma camada aí de proteção em torno daquele alimento. Hoje em dia, né, a gente sabe que também é utilizado, como fala? Injetado, né, em algumas carnes, alguns produtos que são vendidos como defumado, essências de fumaça, tudo para realçar o sabor, porque o processo, em algumas indústrias, é um processo mais acelerado, onde não tem, né, aquele método de submeter a um período prolongado a esse calor. Hoje em dia, né, é feito através de equipamentos, e existem aí recursos que vieram através desse processo industrial para acelerar, né, o processo. A defumação pode ser realizada a frio e a quente.
hoje em dia. A defumação a frio é aplicada a presuntos crus e outros produtos carnes curados em temperatura de 25 a 35 graus, um período de 1 a 16 dias. Na defumação a quente, o calor é gerado por qualquer tipo de fonte calorífica e a fumaça é produzida a partir de serragem ou aparas grossas de madeira, sendo empregadas em temperatura de 60 a 80 graus. Então, principalmente na questão da defumação a frio, né, que é utilizado a aplicação aí de produtos que vão gerar o sabor característico, tá? Visando evitar o uso de fumaça contendo substâncias carcinogênicas, né? A indústria lança mão da fumaça líquida, que é o que eu acabei de falar, obtida pela condensação e fracionamento da fumaça. Vocês já viram, já utilizaram para o preparo, né, a fumaça líquida, né? Ela é disponível para venda, para a gente fazer pratos também que a gente queira que tenha essa característica de sabor, né? Vocês já utilizaram alguém? Eu já utilizei, Alessandra. Ana Maria? Sim, eu trabalhava num pub e aí a gente tinha que fazer molho barbecue. É o mais utilizado, imaginei. Né? No barbecue a gente é um dos que a gente vê muito aí nos restaurantes, porque tem essa questão do sabor, né? Do aroma da defumação, e a gente usa essa fumaça líquida. É super forte, né, Ana Maria? É bem fedorento e bem feio. Escura, assim, né? Eu tenho aqui, inclusive, que eu comprei para fazer barbecue mesmo, nem lembro, gente, qual ocasião. E se não acaba, porque é uma coisa que essência, alguns produtos assim, eu fico olhando, dependendo, né, tirando essas essências de confeitaria que são pequenininhas, algumas outras que a gente vê de gênero alimentício, eles fazem um invase numa embalagem tão grande que não tem muito sentido, porque é tão pouquinho que utiliza, né? Então, assim, o vidro ainda está lá que dá para usar por mais, vamos dizer assim, se ele durasse por mais 10 anos, né? Mas eu guardo, assim, para sempre estar mostrando em sala de aula, porque muita gente não conhece como curiosidade, mas rende muito, muito mesmo. Alguém mais já utilizou, já viu? Então, a fumaça líquida que a gente utiliza no preparo, que é essa escura e tal, ela não é exatamente igual à que é injetada nos produtos, tá? É lógico, é a mesma finalidade e tudo, mas lá ela já está numa consistência e desenvolvida essa formulação pensando naquilo, né? E aqui numa aplicação num preparo final. Então, são coisas semelhantes, com a mesma finalidade de gerar sabor, né? E tudo mais, mas tem preparos diferentes dentro da indústria, tá? Gente, desculpa, sai um 6 ali no lugar do conservação por gases, né? Atmosfera modificada. Chegamos aí no assunto dos gases. Quem que estava falando? É a Patrícia, né? Estava falando do gás etileno. Então, gás costuma ser utilizado em prol da manutenção de alimentos na etapa de armazenamento, principalmente, né? Foi um super avanço, a gente falando principalmente na questão de frutas, de legumes, né? Só que para isso é preciso levar em consideração os perfis mais adequados. Então, cada tipo de alimento vai ser submetido a uma alteração dessa atmosfera, né, através de um gás específico. A modificação da atmosfera de armazenamento do alimento impede o crescimento microbiológico. Então, os mais utilizados são o nitrogênio, o gás carbodióxido e o oxigênio, tá? A mistura desses gases ideal depende de vários fatores, como o tipo do alimento, a microbiota presente, o conjunto de micro-organismos, principalmente as bactérias que habitam o ecossistema, e principal mecanismo de deteriorização do alimento. No caso do gás etileno, né, é considerado aí um hormônio, né, gasoso, e ele é utilizado, igual a Patrícia falou, muito em produtos que passam por maturação. Na banana vai ajudar muito nesse sentido da maturação da banana, que é um produto que é colhido verde, né, e passa por esse processo.
Então, ele é injetado durante o transporte, tudo para que seja controlado esse processo de maturação, que seja de maneira eficiente. Tem vários benefícios para alimentos que fazem esse processo de maturação. Você vê que a banana é colhida totalmente verde, né? E no outro dia, ela tá, por 2 dias que você está em casa, ela já está madura. Se você colhesse a banana madura, ela não conseguiria chegar ao consumidor final. Não conseguiria. Mas nem todos os alimentos têm essa capacidade de passar. Capacidade não. São alimentos de maturação. Alguns precisam ser colhidos maduros, né? Porque eles não conseguem fazer esse processo de respiração e transpiração de maneira eficiente, né? Então, ao invés de amadurecer, eles acabam estragando. Então, a gente tem... É claro que o sabor também deles fica alterado, né? Você vê quando você pensa na manga ou na banana, que são amadurecidos pelo gás, e você pega uma fruta natural, né? No caso, que você pegou no pé, o sabor é totalmente diferente, né? Mas a aparência do fruto continua maravilhosa, né? São esses avanços, né, que a ciência trouxe para que a gente conseguisse levar isso num alcance maior, né? Igual você falou, esse processo de amadurecimento, né, envelhecimento das frutas, principalmente, é muito rápido, né, após a colheita. Né? Algumas têm essa questão de um processo de maturação que possibilita que a gente possa fazer a colheita verde, né? Então, é acelerado, igual você falou, quando não há um controle através do gás, mas ainda assim é mais lento que outros que a gente precisa estar colhendo maduro, porque elas não fazem esse processo de maturação. Então, imagina, né? No caso da banana, é a utilização do gás etileno, mas em cada tipo de fruta e como é feita a sua colheita, né? Como que é o seu processo de maturação, é necessário uma atenção especial para que a gente consiga fazer todo esse acondicionamento, armazenamento pós-colheita, esse transporte, esse armazenamento no ponto de venda, a pessoa levar isso para sua casa e ainda ter um tempo para consumir. Então, isso só é possível, né? E às vezes vem de locais tão distantes de onde a gente está, por conta desse avanço mesmo e desse controle, né? Através de diversos fatores, mas principalmente através dessa questão de controle climático e a questão do controle através da conservação dos gases. Isso falando assim, focado mesmo na questão de produtos in natura, foi, né, uma grande descoberta para que a gente consiga ter a produção que a gente tem hoje no volume, né, que existe e que necessita de produção de alimento in natura e que isso consiga chegar, né, a maior parte da população da maneira como deseja, né, com nos aspectos comerciais desejáveis, com a qualidade comercial desejável. Ainda assim a gente sabe, né, o quanto de alimento que é desperdiçado e é jogado fora, mas se não fosse, né, todo esse avanço tecnológico nessa área, a gente não teria essa variedade, como eu falei na outra aula, disponível para tanta, né, para a maioria da população como é hoje. Disponível que eu falo acesso, né? Não que todos vão ter condição, mas que seja, né, acessível, né? Assim, no sentido de se eu tiver condição, poder comprar, né? O trabalho consiste basicamente na substituição do ar que envolve o alimento por um gás ou uma mistura de gases, que ofereça melhores condições para a manutenção da qualidade física, química e microbiológica do produto, fazendo-o durar por mais tempo, além de aumentar a resistência mecânica das embalagens. Então, isso aí é o grande avanço que foi citado lá na reportagem, que a gente vai tratar o ambiente onde esse alimento está, né? E não uma adição de alguma coisa para aumentar a validade daquele produto, né? Diretamente no produto, e sim oferecendo condições para que ele tenha uma vida útil maior, tá? O dióxido de carbono é um agente bactericida e fungicida que desacelera o crescimento e reduz a proliferação de bactérias aeróbicas e do mofo. É efetivo em uma concentração acima de 20% na atmosfera, além de ser bastante solúvel em água e gorduras.
pode provocar a retração da embalagem devido à sua alta solubilidade. Então, utilizado principalmente em aqueles tipo de produtos que tendem a gerar estufamento, né, na embalagem, a adição de dióxido de carbono vai ajudar, né, nessa retração. O adjuvante na conservação com refrigeração inibe crescimento, principalmente de bactérias e mofos, e retarda o amadurecimento de frutas. Então, tanto utilizado, né, na questão das frutas, quanto também dentro de embalagens com essa finalidade de evitar esse estufamento, por exemplo, tá? O oxigênio, né, este gás na manutenção de alimentos, é usado no caso de carnes vermelhas. A presença do oxigênio ajuda a manter a cor avermelhada do produto, tão atrativa nos pontos de venda e aos olhos do consumidor. Além disso, previne a proliferação de organismos estritamente anaeróbicos, como no caso do peixe fresco. A gente vai falar dessa questão de utilização do gás na conservação de carnes dentro do capítulo que a gente vai ter para falar só sobre as carnes, tá? A gente vai aprofundar nisso, nessa questão da coloração da carne, tá? A gente vai avançar, né, na utilização de cada aplicação mesmo desse método de conservação naquela tecnologia específica que a gente está estudando, tá? Daquele alimento específico. Nitrogênio é usado para remover e substituir o oxigênio antes do fechamento da embalagem, principalmente para prevenir oxidação de pigmentos, rancificação de gorduras, reações de escurecimento e um gás inerte, inodoro, pouco solúvel em água e gorduras e não possui nenhuma propriedade bactericida ou fungicida. Então, é principalmente aí no caso desse fechamento, né, das embalagens e nessa questão de oxidação, de retardo de oxidação rancificativa, né, de processo de escurecimento que ele vai ser utilizado. As frutas, legumes, as hortaliças, como eu falei, são os principais alimentos beneficiados por esse tipo de conservação. Tem aí a questão do transporte, que também, né, vai fazer a utilização do gás para deixar aquele ambiente propício para a conservação desses alimentos in natura e conseguir com que ele, durante esse trajeto, não sofra tanto impacto, né? Então, o gás carbodióxido otimiza a operação relacionada ao transporte e à logística de produtos alimentícios resfriados e congelados. Passa obrigatoriamente por um controle rigoroso de tempo e de temperatura a fim de garantir a cadeia do frio em todos os níveis. A gente viu, né, que alimentos refrigerados e congelados, eles, apesar de serem muito utilizados, estarem presentes no nosso dia a dia, tanto os refrigerados quanto os congelados, né, já é algo comum no supermercado, na nossa geladeira, eles têm um custo maior, justamente porque dependem de um controle, né, rigoroso dessa temperatura desde lá da sua saída da indústria até chegar na nossa geladeira ou no nosso freezer para que a gente possa conservar. Isso tem um custo, né, maior, né? Um carro que é refrigerado, que tem todo esse controle através dos gases, ele tem um valor mais caro que um caminhão desses que vai para Ceasa lá cheio de caixinha com as frutas, né, naquela questão do produtor rural, sem essa estrutura, né? Então, isso tudo tem um custo. O controle da temperatura durante o transporte é um fator determinante para a manutenção da qualidade desses produtos, garantido pelo gás carbodióxido, que consegue dar conta da tarefa ao ser utilizado nas formas de gelo seco e neve carbônica. Então, as formas como ele é apresentado para fazer essa conservação. O sistema como gelo seco, essa opção está associada à questão do veículo pequenos com rotas de distribuição urbana fracionada, então para distâncias menores. O gelo seco é colocado em um recipiente na parte superior frontal do baú de transporte para permitir a homogeneização da temperatura e mantê-la dentro dos níveis adequados. Deixa eu ver aqui. Não, achei que eu tinha colocado uma imagem desse baú. Mas eu acho que vocês já viram
nesses caminhõezinhos assim que transportam refrigerado, que tem tipo um compartimento assim alto em cima, não sei se vocês já tiveram oportunidade, é onde é colocado esse gelo seco para que faça esse controle aí da temperatura. O sistema de neve carbônica consiste na aplicação da neve carbônica sobre o produto, né, antes da embalagem ser fechada e transportada para o embarque, ou quando se deseja baixar a temperatura do produto na embalagem. Então, aqui, né, eu coloquei um exemplo, vai ser transportado dentro dessas caixas térmicas, né, esse produto específico. Eu peguei uma imagem, não sei o que é o produto, mas dá para a gente entender essa questão da utilização da neve carbônica, né, e aí é colocado aqui, já está tudo embaladinho, colocou dentro daquela, acabei de falar, gente, a palavra fugiu, desse recipiente, né, dessa caixa térmica, vou usar esse nome, né, onde ele vai ser fechado e transportado no avião, num caminhão, seja onde for. Então, isso vai manter ele já envasado a temperatura através desse sistema de aplicação de neve carbônica, né, pulverizado, tá? Aqui o gelo seco e aqui a neve carbônica. Então, pode ser a neve carbônica, ela acontece também no sistema de congelamento, como a gente viu aquele sistema que eu mostrei para vocês da esteirinha, né? E também nesse sistema após invase. Dúvidas aqui nesse processo de conservação por gases, tanto na questão, né, dos alimentos quanto na questão do transporte, armazenamento, alguma colocação? Então, vamos falar agora da conservação por fermentação, também foi citado lá no vídeo que eu passei para vocês no início, né? Processo bioquímico. Então, retira o substrato do meio em que vivem e produzem aí uma substância industrial que vai ser utilizada pela indústria alimentícia, né? As fermentações são controladas por meio da escolha do micro-organismo, do pH, do substrato e temperaturas adequadas. Então, os alimentos industrialmente, as principais fermentações são láctica, acética e alcoólica. Então, na fabricação de queijo, de vinho, de bebidas fermentadas, de bebidas fermento-destiladas, de leites fermentados, mais variados tipos, molhos à base de soja, salame, chucrute, dentre outros produtos, onde é aplicada aí a conservação através da fermentação, tá? Às vezes, tem alguns produtos que a conservação não se deve somente através do processo de fermentação. Às vezes, a fermentação vai pela uma finalidade de conferência de sabor mesmo. Mas, em geral, ela é também conciliada com outro método de conservação. Então, fazem a conservação através do processo de fermentação, né, onde se coloca uma cultura controlada, que é primeiro, né, gente, esse substrato que foi cultivado, controlado, então ele está propício para entrar dentro do processo industrial de fabricação de queijo, de vinho, seja qual produto que a gente vai utilizar essa fermentação, e consegue com isso também uma conservação desse produto aliada a outro método de conservação, que geralmente é uma refrigeração, né, conciliado. A gente vai ver também mais sobre esse processo de fermentação quando a gente entrar nas tecnologias específicas, quando a gente for falar sobre os queijos, quando a gente for falar sobre o leite, quando a gente for falar sobre a tecnologia de bebidas, a gente vai ver os tipos de fermentação utilizados para cada uma, tanto para a produção quanto para a conservação de determinados alimentos. É um processo que utiliza o crescimento controlado, como eu falei, dos micro-organismos, capaz de modificar textura, sabor, aroma e as propriedades nutricionais do alimento. Então, a finalidade não é só conservar, né? A finalidade, às vezes até dependendo do tipo de alimento principal, não é essa, e sim a questão de sabor, de aroma e dessa questão de propriedades nutricionais, mas, consequentemente, existe uma conservação e isso é finalizado, né, como eu falei, associando outro método de conservação, controle das condições
do processo é fundamental para garantir o desenvolvimento do micro-organismo responsável pelas fermentações desejadas. Geralmente são produtos, né, que também o tempo inteiro na sua confecção, né, na sua linha de produção, tem aí esse controle rigoroso da temperatura, já que os micro-organismos fermentadores, né, eles precisam ter esse controle de temperatura. A gente vê isso muito lá na panificação, e isso acontece dentro da indústria também, para que a sua fermentação seja dentro dos níveis que a gente deseja, né? Como é um micro-organismo, se você não controla a temperatura, se você não controla o alimento que é oferecido para ele, essa fermentação pode ser descontrolada, pode ser excessiva, pode passar de benéfica para maléfica no sentido nutricional, né? Então, a gente precisa controlar todo o processo, tem um controle rigoroso da temperatura, além de usar cepas, né? Utilizar aí fermentos que são pensados para cada tipo de alimento e que são produzidos de maneira controlada, a sua produção, a produção do alimento utilizando a conservação através da fermentação, também tem que ser um processo que tenha temperatura controlada, que tenha umidade controlada, que tenha os seus ingredientes muito bem formulados, para que no final a gente tenha um produto com a qualidade desejada, né, no sentido nutricional, no sentido sensorial, né, e no sentido desse controle mesmo microbiológico. Em relação à conservação de fermentação, perguntas, dúvidas, contribuições? Gente, toda vez que vocês tiverem uma contribuição, alguma coisa para adicionar, ó, pode falar, porque a gente aprende junto, tá? Conservação por irradiação. Então, aí chegamos, acho que a Ana Maria perguntou, né? Vamos ver aí sobre a questão da irradiação. O processo de irradiação mais empregados em alimentos utilizam raios gama, raios X e raios catódicos para desinfetar superfícies dos produtos. É algo que não é utilizado largamente pela indústria alimentícia. A gente vai ver isso aqui pela questão, inclusive, do custo, tá? A dose de irradiação a ser aplicada depende da resistência dos micro-organismos e enzimas, do tipo de alimento e do objetivo a ser alcançado. Assim como a gente vê, né, que para cada tipo de conservação, para cada tipo de alimento existe um método específico mais indicado de conservação, assim também quando a gente vai usar o mesmo método, seria, por exemplo, os alimentos que vão ser submetidos à radiação, cada um desses alimentos vão ter uma intensidade diferente. Entretanto, não se pode permitir que o alimento perca suas características originais e nem oferecer riscos à saúde do consumidor. É um processo muito técnico que exige um profissional capacitado, né, além de todo equipamento, né, necessário, existe um profissional capacitado para saber fazer isso na intensidade correta e indicada para cada grupo de alimentos. No processo de radiação de alimentos são utilizadas radiações com boa penetração que não promova aquecimento interno dos produtos e nem torne os alimentos radioativos. Então, é esse cuidado que tem que ser feito e que exige tanta questão de qualificação desse profissional. Radurização. Utilizam-se baixas doses de até 1 gray com o objetivo de inibir o brotamento de cebola, gengibre, eu já está falando alguns alimentos que são submetidos a esse tipo de conservação. Batata doce, do alho, retardar o período de maturação, deteriorização de frutas e hortaliças, então, né, diminuir esse processo, retardar esse processo de amadurecimento, agir contra insetos infestadores e cereais em leguminosas, né, que são muito atingidos por pragas. Então, para esse grupo, né, quando é feito essa conservação por radiação chamada radurização, é essa questão de baixas doses até 1 gray, que é a unidade de medida lá, a irradiação. A radiciação utiliza-se doses de 1 a 10 gray.
empregadas normalmente em sucos de fruta, controle da presença de salmonela e para retardar a deteriorização do pescado. Então, um pouquinho mais intensa, né? Um pouquinho não, bastante mais intensa aí a radiciação. Então, aí a gente já vê pelo tipo, né, pela intensidade, o tipo de radiação que vai ser submetido, a classificação de alguns grupos. Já tem aí como exemplo, né, radapertização, que vai ser doses de 10 a 50 vezes, empregadas geralmente na conservação de carnes, aves, mariscos, tá? Prontos e dietas hospitalares estéreis. É equivalente à esterilização comercial, que é aquele processo que a gente viu lá, que elimina 99,9% aí dos micro-organismos. Não é recomendado pelo Comitê Misto de Especialistas, nem pela Comissão Codex Alimentares. Então, assim, esse tipo de esterilização mais intensa, ela não é bem aceita pelas as organizações, né, que vão aí estipular as melhores maneiras de a gente de conservar os alimentos. Então, são aquelas que fiscalizam, né, se a indústria está aplicando aí o melhor método de conservação para cada tipo de alimento, justamente por conta do risco, né, quando é uma intensidade maior, o risco desses problemas, desse alimento tornar radioativo, ou dele perder aí propriedades nutricionais, que não é o que é a intenção quando se submete a esse tipo de conservação. Assim como os demais tipos de conservação, né, a irradiação, ela tem os seus benefícios que a gente vai falar, mas é sempre quando a gente submete ao método de conservação, existe essa preocupação em manter a característica nutricional, né? Por isso que se vai buscar o melhor método para cada tipo de alimento, né? Se não houvesse esse tipo de preocupação, a gente fazia só um método para todo mundo e pronto, acabou. Não, mas aí existe uma preocupação nesse equilíbrio, né? E por isso, no caso da radiação, que já é né, uma questão muito, muito intensa, existe esse nível aí que é maior, que é compatível à esterilização comercial, que não é bem aceito, não tem bons olhos aí pela sociedade aí que vai regulamentar e vai fiscalizar, né, a indústria e a maneira como ela está conservando cada grupo de alimento. Então, aí, os alimentos que são submetidos à irradiação, que chegam para a gente envasados industrialmente, geralmente eles têm esse selinho, assim, eu não sei se vocês já compraram algum produto que possui esse selo. Quando o alimento que você comprar possuir esse selo, quer dizer que ele foi submetido à irradiação. Então, principais problemas aí, Ana Maria, infraestrutura, né? Dentre outros que a gente vai falar aqui agora. A infraestrutura, porque é muito caro, né, ter um espaço para dentro da própria indústria para fazer esse processo. Geralmente isso tem que ser levado, né, para, aí no caso, o Centro de Tecnologia de Radiações, que é o órgão onde possui todo esse equipamento, profissionais capacitados para que seja feito esse processo de conservação, tá? Utiliza o método e não irradia apenas alimentos, mas também outros materiais, como livros, bibliotecas de universidade. As empresas de alimento aí, ó, não possuem seu próprio irradiador, porque o custo é bem alto. E além de exigir, né, essa mão de obra super específica. Outros problemas. Se exposto a altas doses, a irradiação compromete as qualidades sensoriais dos alimentos, principalmente nos alimentos de origem vegetal, como as especiarias e frutas, e pode alterar a estrutura das embalagens, tá? Dependendo da intensidade também, compromete a questão nutricional. Então, por isso que essa irradiação mais intensa não é vista com bons olhos. Se o alimento forem irradiados em embalagens, devem seguir os padrões de radiação em embalagens. Se forem a granel, segue-se os padrões de radiação por tipo de alimento. Então, existe, né, o padrão e o tipo de radiação, repetindo, indicado para cada grupo de alimento, e se ele vai ser, né, passado, submetido a esse processo a granel ou já embalado. Então, as questões
Os principais problemas, Ana Maria, seria mais essa questão da infraestrutura e da dosagem ou intensidade, se não for a adequada para aquele grupo ou da forma como ele deve ser submetido a essa radiação. Então, mesmo esse controle e essa questão de acesso, né? Não é um tipo de conservação disponível, apesar de ter os benefícios que a gente vai ver lá na frente, não é fácil, né? Qualquer indústria que queira fazer a conservação através desse método, submeter a isso por conta dessa questão de estrutura que deve ser feita para o processo. Entendi, obrigada. As vantagens aí. A radiação utiliza um gasto de energia relativamente baixo, né? O gasto maior de montar mesmo o local, com todos os equipamentos para isso. Elimina os micro-organismos e algumas toxinas. Verifica-se perda mínima de nutrientes dentro dos padrões de radiação, quando isso é feito na dosagem correta, da maneira correta. Não deixa vestígios de radiação nos alimentos, como outros métodos de conservação alimentícia. As pessoas têm muito receio, têm medo quando fala essa questão de radiação, né? Mas quando isso é feito da maneira correta, não oferece risco, e sim vários benefícios. Após o processo, o alimento já está apropriado para o consumo. Dúvida? Eu vou depois disponibilizar para vocês, na pré-aula ou na pós-aula, próximo a esse encontro de hoje, tá? Um encarte completo de onde eu tirei esse material para construir essa parte da conservação por radiação. Eles têm esse Centro Tecnológico de Radiação Brasileira, ele montou um encarte assim, bem interativo, legal para conhecer e aprofundar um pouco no assunto, quem quiser, tá? Conservação por aditivos. São substâncias ou misturas de substâncias não nutritivas, intencionalmente adicionadas a alimentos com finalidade de melhorar sua qualidade sensorial, tecnológica e vida de prateleira, né? Tempo útil vida útil desse alimento, desde que não comprometa seu valor nutritivo. Então, olha, são substâncias ou misturas não nutritivas que vai ser adicionada para melhorar a qualidade sensorial, tecnológica e o tempo de prateleira. Então, ela, apesar de não ser nutritiva, ela não pode comprometer o valor nutritivo que ali já existe, tá? O emprego de aditivos justifica-se por razões tecnológicas, sanitárias, nutricionais ou sensoriais. Sempre que sejam utilizados aditivos autorizados em concentrações tais que sua ingestão diária não supere os valores da ingestão diária aceitável, recomendada e atenda às exigências de pureza estabelecidas pela FAO ou a OMS. Então, o que acontece? Aí tá falando, né, que não vai interferir na questão do valor nutritivo e tal, mas hoje em dia existe muito estudo e muita discussão com relação a essa adição, né, essa incorporação, para não ficar repetido, de aditivos na produção de alimentos, né? É tido como um vilão, né? Mesmo ele não sendo aqui na descrição, na sua definição colocada assim, né? A gente sempre deve evitar a incorporação de aditivos no preparo, mas é vastamente utilizado, né, pela indústria alimentícia. Professora, Oi. quando você falou aditivo, é só no preparo, por exemplo, o transgênico, né? Porque já pela definição é fazer com que ele melhore, né, a tecnologia, a vida de prateleira. Por exemplo, a soja transgênica, ela tem essa utilidade, né? Evitar a praga, inseticidas, de modo geral, né, os tóxicos, e aumentar a produção. Ela seria considerada um aditivo? Não, aditivo é uma substância, né? O transgênico é uma modificação genética. Já o aditivo é uma substância ou uma mistura de substâncias químicas que são adicionadas na produção do alimento, entendeu? É porque o transgênico alterou fisicamente também, né? Oi? O transgênico altera fisicamente também, Isso, né? Isso. Fisicamente, né? Isso. Tá. Mas não é adicionado, é uma modificação na estrutura, né? E que gera... Perfeito.
e que vai gerar os benefícios, né, são parecidos, entendi a pergunta, mas são coisas diferentes, tá? É mesmo uma adição, né, dessa substância que tem aí a finalidade de conservação, de melhorar essa questão sensorial, né, mas que existe aí um controle, existe uma dosagem indicada e isso é fiscalizado, justamente porque o emprego de uma quantidade maior gera malefício para a nossa saúde. Então, se por isso que, apesar de, né, da gente ler na sua definição, não parece ser uma coisa tão nociva, mas os aditivos são altamente criticados, porque, assim como outras substâncias químicas utilizadas na indústria, o grande problema, né, se fala assim, é utilizado isso de maneira controlada, existe um controle, uma dosagem que a regulamentação permite de ser adicionada, papapá. Mas o grande problema, né, é o nosso consumo recorrente daquele produto, né, que muitas vezes gera um acúmulo no nosso organismo. Então, por isso que isso é questionável ainda. Quanto mais a gente puder evitar, né, esses alimentos, melhor. É aquela questão que começou a reportagem lá do Globo Ciências, a apresentadora falando, né? Você tem costume de olhar os rótulos? Não lembro se foi na primeira ou na segunda aula, eu falei disso, né, no supermercado. Eu acho que foi até a Ana Maria mesmo que contribuiu aqui no bate-papo, interagiu bem com relação a isso. Que eu falei, gente, eu vou lá, eu olho, e a gente não cria esse hábito, né? E é muito importante, principalmente, pegando esse gancho aí, vou reforçar isso, porque eu acho que a gente deve trazer isso para o nosso dia a dia, né? As disciplinas que vocês estudam, elas têm que ser aplicáveis, né? Não só numa questão, no caso do nutricionista, de consulta a um paciente, né? Mas também no caso de emprego no nosso dia a dia, incorporar isso no nosso sistema de vida mesmo. Então, assim, entender, né, que aqueles alimentos que a gente consome com regularidade, né? Então, quer dizer, o arroz, o feijão, seja qual alimento que você está sempre presente no seu carrinho, né? Eles são o principal benefício para a nossa saúde e podem ser o principal vilão, né? A gente, né, é o que a gente come, né? Vocês mesmos dessa área aí é o que mais tem a certeza disso. Então, é necessário um olhar atento, porque às vezes a gente fica tão preocupado, igual eu falei, não quer dizer que deva comer, não é isso que eu estou falando, mas às vezes a gente preocupa tanto com alguns excessos, alguns produtos como ultraprocessados, né, ultraindustrializados, né, que a gente fala, nossa, tomei refrigerante tantas vezes e tal. Eu, por exemplo, não tomo, mas eu acho assim que pior do que isso é aquilo que a gente consome com frequência e não está atento à rotulagem disso, que às vezes é cheio de conservante, cheio de aditivo, cheio de corante, né, que é um grande vilão para a nossa saúde, e que você vai ali, igual veneno, consumindo diariamente pequenas doses. Né? Então, a gente tem que ter atenção na rotulagem, por mais que ela não seja tão clara como a gente viu lá na primeira aula, por mais que, né, não seja ali, infelizmente, a gente não tem acesso, né, 100% com garantia que tem ali, mas tentar, com aquelas informações que, né, que com batalha a gente conseguiu que hoje em dia tivesse presente nela, a gente tentar selecionar o melhor alimento para levar para a nossa casa, para levar para o nosso consumo, o consumo da nossa família, né? A função dos conservantes é retardar a deterioração microbiana ou enzimática dos alimentos, consequentemente aumentando o tempo de vida de prateleira. Então, é a mesma questão, né, de conservação, de evitar esse crescimento microbiológico, de inativar essas enzimas, só que agora feito de maneira química, né? São utilizados em produtos como os refrigerantes, os molhos, os produtos de panificação, chocolate. Na verdade, na maioria dos produtos, como eu acabei de mencionar. Não só nesses produtos ultraprocessados, ultraindustrializados. Tem muito produto disfarçado aí
que as pessoas não prestam atenção, como eu peguei o exemplo do molho de tomate, que hoje em dia, que é algo assim, assustador, né, que a gente pega aquele tanto de marca, e você acha que você está levando molho de tomate, e tem uns que lá que menos tem molho de tomate, ou então tem uma incidência de um tanto de conservante, de corante, porque você vê que aquela mistura ali não é tão pura, né? Não é simplesmente um processo de concentração que foi feito ali, um invase, e aí tem, às vezes, né, uma adição de amido, uma adição de algum realçador, mas o mínimo possível. Quando você vê que tem aquela carga de um tanto de aditivo, né? É porque aquele produto ele vai distanciando, é aquela questão que a gente falou lá, né? Da matéria-prima, do produto industrializado e do produto alimentício, né? Só que na ordem inversa, desculpa, matéria-prima, produto alimentício e produto industrializado e ultraprocessado, ultra-industrializado. Quanto mais carga desses aditivos tiver, mais nocivo para a nossa saúde né? Isso eu acho que você já sabe, mas eu falo assim, como a gente tem que ficar atento a essa rotulagem, porque às vezes o mesmo produto, né? Tem produto que não tem jeito, ele já é feito pela indústria com essa carga grande, a gente pode pegar várias marcas que ele já vem com isso, né? Então você opta ou consumir ou não consumir. Mas tem outros isso que eu tô querendo dizer, que a gente consome, vai mudando a marca, né? Ou vai comprando por uma questão de preço, igual a gente discutiu no outro aula, e na verdade não se atenta que será que aquilo que eu tô comprando é geralmente aquilo que eu tô imaginando, né? E às vezes um olhar atento à rotulagem, você descobre que às vezes a marca que você está levando não é a melhor numa questão de saúde, numa questão nutricional, numa questão de incidência menor de sódio, incidência menor de aditivos. Bom? Os antioxidantes retardam o surgimento dos processos oxidativos, por exemplo, ácido cítrico, ascórbico, fosfórico, né, que vão agir aí e evitar a oxidação, né, aumentando também a conservação dos produtos. Então aí, ó, aditivos químicos mais encontrados nos alimentos industrializados. Os corantes, os aromatizantes, os conservantes, todos os antes, né, gente? Antioxidantes, estabilizantes, acidulantes, espessantes, umectantes, flavorizantes. Então, tudo isso é químico, né? Tudo isso tem essa questão, né, que fala de agir na conservação, agir numa melhora sensorial, agir evitando essa oxidação, realçando a cor, né, ajudando a textura. Quando a gente fala da melhora sensorial, é isso, né? O sabor, a textura, a coloração, toda além só simplesmente da conservação, né? Mas isso tudo pode até não estar influenciando na questão nutricional ali presente, mas infelizmente tem essa questão do acúmulo, né, de um consumo constante, disso não ser benéfico para a nossa saúde, já que ele só é permitido em pequenas dosagens, nas pequenas dosagens diariamente, né, gera um problema que é o que eu estou insistindo em falar. Então aí, né, estão presentes no nosso dia a dia, delícia, né? Quem não gosta? Ah, não gosto desse, mas gosto daquele outro. Então, a gente tem uns que a gente já olha e já tem cara de aditivo, vamos dizer assim, né? Então, vamos começar a olhar para todos, não só para esses, tá? Para aquele que está lá todo dia, que faz parte da nossa dispensa diária. Olha, aí, pode falar. É porque você está falando aí sobre a questão da gente... Retomando, né? Sobre a questão de olhar os rótulos. Outro dia eu fui pegar um suco de uva, e suco de uva integral, né? Que de integral não tinha nada. Aí eu fico pensando que a rotulagem ainda precisa ter não sei se uma maior fiscalização ou talvez... não sei, mas tinha que ser um pouco mais bem especificado, né? Porque... não tinha nada de suco de uva integral. Com certeza. É uma luta, né? Igual você falou do grupo Desrotulando lá das redes sociais, né?
não só ele, existem vários grupos aí que brigam de frente, né, das organizações aí, querendo uma transparência maior na rotulagem. Houve uma melhora muito grande nos anos para cá, mas ainda é muito defasada, né? A gente não tem acesso realmente a ter. Isso tudo é uma máfia, né, Ana Maria? A própria indústria sabe, ainda mais hoje em dia, né, com a população buscando, né, essa alimentação mais fresca, essa alimentação mais natural, né, tendo consciência cada vez mais dos malefícios desses aditivos na nossa saúde. Isso tudo hoje em dia, a comunicação facilitou muito isso, né? As nutricionistas mesmo estão diariamente aí no jornal, dando reportagens, né? Tem programas específicos só para falar da saúde. Então as pessoas estão atentas, né? Então, assim, igual eu estou falando, às vezes a gente no dia a dia desacostuma de olhar, mas assim, de maneira macro, as pessoas estão pensando em consumir, né, produtos que gerem benefício, evitar esses produtos altamente industrializados. Então, isso ficar muito claro na rotulagem não é vantagem para a indústria, né? Então, eles tentam de qualquer maneira ir bloqueando, né, essas reivindicações que as organizações fazem, né, para que esse rótulo seja cada vez mais claro. Mas é uma batalha de cada vez, vai ganhando cada vez, vai adicionando uma informação ali mais, a gente não pode deixar de exigir isso, né? A gente não pode deixar de exigir, acho que principalmente vocês dessa área de nutrição, tem que cada vez mais buscar essa questão para a população como um todo. É um serviço, né, que a gente deve fazer, de querer levar essa informação, porque é muito difícil quando você faz igual quando eu estou falando com os meus alunos de questão de preparar um pão caseiro, né, de falar, por exemplo, quando eu né, no início da pandemia, eu gravava muito vídeo sobre panificação natural, né, sobre essa questão, igual hoje em dia fala muito de intolerância ao glúten, isso é muito, né, tem os intolerantes, tem os alérgicos, a discussão sobre essa questão de muita gente falar que não pode consumir, mas que não atestar positivo para um exame de intolerância. Então, tipo assim, levantei muito esse assunto nos meus debates nas redes sociais, nesse sentido, assim, de quando a gente faz uma receita, né, quando você elabora um pão, para fazer um pão caseiro, igual quando estava todo mundo dentro de casa e tinha tempo para fazer isso, e muita gente, né, começou, tanto que a gente chamou de pandemia, né, que o povo que começou a fazer pão em casa, você sabe o que você está misturando ali, né, por mais que você compre os produtos soltos e que eles já fazem parte de um processo industrial, acaba que você tem um controle maior daquele pão que você está fazendo. Você sabe o que você vai ingerir, o que você vai oferecer para sua família, né? Agora, quando você compra um produto, igual você falou, um pão integral, você não faz a menor ideia do que tem ali dentro, né? É tanto nome de aditivo que a gente se perde ali, porque você menos vê a farinha, o fermento, né? Na descrição dos ingredientes, né, Nori? Verdade. Mas tem que ter um olhar atento para isso. A gente não pode deixar de olhar as rotulagens, como que eu falo, se alegrar com cada melhoria que acontece, reivindicar. Eu acho que vale a pena fazer parte igual desses grupos de redes sociais, botar força para que a gente tenha isso mais claro cada vez mais na embalagem, né? E poder pegar aquele grupo de pessoas em torno da gente e mostrar o quanto isso é importante, igual eu tô falando, né? Quanto é importante a gente prestar atenção nos produtos de consumo diário que a gente está levando para nossa casa, porque é isso que impacta realmente na nossa saúde, né? Tem gente que fala assim, não posso comer tal prato porque ele é muito salgado, esse salgadinho não posso comer que é muito salgado, mas você já olhou qual que é a concentração de sódio nesses alimentos que você compra aí, que você consome todo dia? Porque é isso que faz a maior carga, né? Entendendo que eu estou querendo dizer que não é para consumir aquilo, eu estou querendo dizer que a gente tem que ter um olhar atento à alimentação diária, né? E que às vezes passa despercebido. Até para dosar o que você está utilizando enquanto ingrediente no dia a dia, né? Exatamente, né? Então, mas é uma luta, viu? Essa questão da rotulagem. Agora é importante estar olhando. Vai comprar? Olha. Não precisa toda vez que for no supermercado ficar a neura da rotulagem, não, né? Mas
sempre faz no primeiro momento, vamos supor, se você não tem esse hábito, faz isso, né? Faz alguns produtos que você leva mais, compara uma marca com outra, não só pelo preço, ou pela indicação, ou pela questão familiar, lembrei que você falou, né? De que na minha casa só usa tal marca ou tal marca. Começa a analisar se aquilo realmente é um produto que é uma marca que está entregando aquilo que você está pensando em comprar, né? Ou se ali tem muita mistura, muita coisa que, na verdade, você não tinha tentado e não é o que você gostaria. E optar dentre as marcas aquela que mais benefício vai te trazer, não só de sabor, né? Não só de questão de preço, não só de questão de embalagem bonita, seja o que for, mas principalmente de questão nutricional e de menor incidência desses aditivos químicos presentes nessa embalagem, né? Aí depois isso você vai adotando as melhores marcas, de vez em quando a gente dá uma olhadinha, não precisa ficar uma coisa constante, né? Gente, recebi um aviso aqui que vai acabar o meu horário daqui 5 minutinhos, mas também eu já ia encerrar. Eu ia até passar um outro videozinho, mas aí eu deixo para outra aula para não ficar cansativo. Vou trazer o vídeo da carne seca também, do processo que eu falei com vocês, e a gente segue em frente, tá? Para não ficar puxado. Alguma dúvida? Professora, você falou que postou uma atividade avaliativa para entregar. Tá no portal, lá no AVA? Tá no portal. Tá no portal. Patrícia, eu não me recordo aqui agora o encontro específico, mas eu posso no final da aula verificar, e aí quando eu adicionar vocês no grupo, eu já acentuo lá qual que é o encontro, tá bom? Para facilitar. Tá. Mais alguma pergunta? O pessoal da gastronomia está caladinho, Matheus, Dimas, Alex. Tô aqui, professor. Não, tô aqui mesmo, tô escutando. Tudo certinho? Alguma dúvida? Tudo certinho, professor. Não, tá tranquilo. Eu tava olhando aqui, eu tô conseguindo acessar meu AVA de novo. Ah, maravilha, maravilha, gente. E aí, qualquer questão, vocês podem me chamar também no WhatsApp, no grupo, tá? Pra gente ir aí resolvendo qualquer questão que vocês levantarem aí. E dentro do que a gente está falando, do que a gente viu até hoje, nessas 3 aulas da disciplina, se vocês tiverem de novidade, que vocês, né, que a gente acaba tendo um olhar mais atento para essas questões quando a gente conversa sobre elas, se aconteceu alguma coisa ligada a isso na semana, traz para a nossa aula, porque a aula online, já falei isso com vocês nas outras disciplinas, principalmente de astronomia, tem que interagir, né? Fica rico quando a gente consegue estar aí falando do assunto, vai trocando informação com tudo, fica leve, fica maravilhoso, tá bom? Obrigada aí pela presença de vocês hoje. Gostei muito. Ô, professor, obrigado pela aula aqui. Eu vou olhar lá direitinho, tá, professora? Ótimo, muito obrigado. Não deixa passar, não. Valeu, professora. Obrigado. Obrigada, gente. Eu vou sair para trabalhar. É só Jesus que está no meu tempo. Mas eu vou estar por dentro, tá? Pode ficar tranquilo. Tá bom? Obrigado, professor.